Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beni, sou advogado da NDM Advogados. No vídeo de hoje a gente vai explicar sobre como proteger sua startup e evitar a desconsideração da personalidade jurídica. Mas antes, dê seu like, compartilhe, ative as notificações para você ficar sempre por dentro do mundo das startups e do empreendedorismo. Bom pessoal, para começar o vídeo, a gente vai diferenciar primeiro o que é o patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial, que é o patrimônio jurídico da empresa, né? É bom deixar bem claro desde o início que os dois não se confundem e de forma alguma deve se confundir, justamente porque é um dos requisitos que a gente vai falar um pouco depois para efetivar a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o patrimônio pessoal são os bens e investimentos, dinheiro, que a pessoa física vai adquirindo ao longo da vida e acumulando seu patrimônio pessoal. Os bens patrimoniais da empresa, que são os bens jurídicos, são os bens que a empresa também vai adquirindo, mas que não têm relação direta com o patrimônio da pessoa física dos sócios. São os bens da empresa e o patrimônio e o faturamento que a empresa vai adquirindo também ao longo do tempo. Então, os dois não devem se confundir e a gente deve diferenciar essa questão para evitar qualquer tipo de problema futuro também. E entrando um pouquinho já na questão da proteção patrimonial, existem alguns tipos empresariais, que são as estruturas societárias, que promovem mais ou menos proteção a esses bens pessoais que a pessoa física vai adquirindo ao longo da vida. A gente tem disponível alguns tipos empresariais, alguns com uma pessoa só, com um sócio só, outros com 2 ou mais sócios, né? A gente tem o MEI, tem o empresário individual, tem a Eireli, tem a limitada, tem a sociedade anônima. O MEI e o empresário individual são tipos societários menores, geralmente bem iniciais, e que não conferem essa proteção aos bens pessoais e o patrimônio pessoal do sócio. Então, o patrimônio pessoal do sócio e da empresa se confundem. Então, se a empresa tiver alguma dívida, tiver algum problema, invariavelmente o patrimônio pessoal do sócio também vai ser afetado. Então, a gente não indica muito esses tipos societários no início, e até mesmo depois que a empresa já estiver evoluindo, justamente por não conferir essa proteção aos bens pessoais dos sócios. E a Eireli, a limitada e a sociedade anônima têm a diferenciação no seu patrimônio e os bens da empresa não se confundem com os bens pessoais dos sócios. A Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada, é uma empresa de um único sócio, dá essa proteção patrimonial aos bens pessoais do sócio. E a grande questão dela é que, num primeiro momento, para você começar a empresa, demanda a integralização de capital de 100 vezes o salário mínimo. E aí, talvez, para quem está começando, inviabiliza um pouco o negócio. A limitada também dá essa proteção. Ali, até pouco tempo atrás, necessitava de pelo menos 2 sócios, mas recentemente, com a entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica, passou-se a autorizar que um único sócio só possa constituir a limitada. Então, a gente não tem a limitação de valor que a Eireli tem, né, para você começar. E na limitada, que precisava de 2 sócios, agora o sócio pode começar a empresa sozinho, sem necessitar de outra pessoa para ajudar também no início. Então, facilita muito para o empreendedor e dá essa proteção que a gente já comentou. E na sociedade anônima, é uma estrutura bem avançada, já talvez para empresas maiores, que também confere essa proteção. Mas para startup talvez não um modelo muito indicado no início. Então, a gente tenta sempre orientar no sentido de ter a melhor estrutura e que garanta a maior proteção possível. E falando um pouco da própria desconsideração, até pouco tempo atrás, antes da Lei da Liberdade Econômica, o conceito de desconsideração era entendido quando houvesse o abuso da personalidade jurídica. Esse abuso é definido pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. E em razão de não ter esses institutos definidos, ficava muito arbitrário, eventualmente ficava dependendo do posicionamento de um juiz ou de alguém que analisasse o caso, e com isso deixava muita brecha para a subjetividade. E com a Lei da Liberdade Econômica, definiu-se claramente o conceito de desvio de finalidade e confusão patrimonial. E o desvio de finalidade é entendido como utilização da empresa para praticar atos ilícitos ou em desconforme com o que foi definido no contrato social e a atividade normal da empresa. E a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação entre o patrimônio pessoal do sócio e o patrimônio empresarial. Eventualmente, a empresa paga a conta dos sócios, confunde a pessoa física dele com a pessoa jurídica da empresa, e isso gera essa confusão patrimonial, que também é um dos requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica. E trazendo um pouco mais da Lei da Liberdade Econômica sobre essa questão da desconsideração, ela trouxe também que a mera existência de grupo econômico, por si só,
não viabiliza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, você pode ter um grupo econômico, desde que seja lícito, e mesmo assim não obter essa desconsideração, eventualmente, se a empresa tiver algum problema ou alguma das empresas do grupo tiver algum problema. Além disso, não há desvio de finalidade quando a empresa muda um pouco o curso dela do que começou a empresa, do contrato social, eventualmente alteração de KNAI. Então, qualquer alteração empresarial, por si só, não há o desvio de finalidade, tá? Precisa haver aqueles requisitos que a gente comentou e, eventualmente, a empresa mesmo vai mudando ao longo do tempo. Às vezes, uma atividade que prestava passa a não prestar mais, incorpora outros produtos. Então, isso por si só, a lei trouxe que não acarreta o desvio de finalidade e, por consequência, também não há desconsideração da personalidade. E nós trouxemos 5 dicas para as startups e para os empreendedores a fim de evitar que se aconteça essa desconsideração, que se caracterize o desvio de finalidade ou o abuso de poder e com o intuito de proteger a empresa e o seu patrimônio pessoal. A primeira é escolher adequadamente a sua estrutura empresarial. Dentre as estruturas que a gente citou, existem algumas que dão mais proteção e outras que dão menos proteção. Então, a gente sempre orienta que o empreendedor busque a que dê mais, a fim de proteger seu patrimônio pessoal e também proteger a empresa como um todo. A segunda dica é utilizar a empresa para os fins legais e de acordo com o que determina o contrato social e jamais em benefício pessoal dos sócios. A terceira dica é separar totalmente o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial. Então, como a gente já falou, não misturar as contas que são da pessoa física com as contas da empresa, as contas da empresa com as contas da pessoa física. Então, separar totalmente esses dois patrimônios. A quarta dica é ter contratos claros e bem redigidos, a fim de evitar qualquer discussão, qualquer problema, qualquer tipo de dívida que possa vir a acontecer por um contrato mal redigido ou mal feito. E por fim, a quinta e última dica é cumprir com todas as obrigações trabalhistas e tributárias, a fim de que essas obrigações não gerem nenhum passivo, nenhuma dívida, que possam ensejar alguma discussão sobre desvio de finalidade, confusão patrimonial e que possam acarretar futuramente essa desconsideração e afetar o patrimônio pessoal do sócio. E é isso, pessoal. Continue acompanhando nosso site, nosso canal, nossas redes sociais e fique sempre por dentro das novidades, tá bom?